década de 1930, os primeiros pregadores pentecostais deram início à Assembleia de Deus em Guaíba, anunciando a mensagem de salvação às margens do Arroio Passo Fundo. Neste tempo, converteu-se a Cristo o irmão Augusto Gonçalves, que, cheio de paixão pelas almas, começou a evangelizar seus familiares e amigos. Pouco a pouco, o Senhor começou a acrescentar à igreja nascente os que haviam de se salvar. Neste tempo, a Igreja de Porto Alegre enviou o pastor Aleixo Flores da Silva, de quinzenalmente passou a celebrar os cultos em um pequeno salão alugado na Vila Passo Fundo. O pastor Aleixo Flores da Silva vinha até a cidade de Guaíba de barco, chegando na Praia da Alegria, seguindo a pé até o local dos cultos. O auxiliar local, Augusto Gonçalves, foi o primeiro encarregado da congregação. Logo depois, o auxiliar Valdemar Ilha dirigiu o trabalho. Posteriormente, obreiros enviados pela Igreja de Porto Alegre passaram a liderar o trabalho, entre eles os pastores Afrodício de Oliveira e Etelvínio Vigânico da Silva. Em 1973, a Igreja Assembleia de Deus de Guaíba recebeu autonomia eclesiástica do campo de Porto Alegre. Fazia parte da jurisdição do novo campo os municípios de Barra do Ribeiro, Tapes e Dom Feliciano. Nessa época, a igreja já possuía sede própria, na Avenida São Geraldo 570, no Ermo. Desde 1962, atendia o trabalho da igreja em Guaíba o pastor Diógenes Duarte Rodrigues, que tornou-se o seu primeiro pastor-presidente. Em sua gestão, iniciou a construção do atual Templo Matriz, na Avenida Brasília, 88, no bairro Coronel Nassuca. Em 1976, o pastor Diógenes Rodrigues foi sucedido pelo pastor Acedino Antônio Pereira, que concluiu a construção do templo, organizou alguns dos departamentos da igreja, bem como levou o povo de Deus a um avivamento espiritual através da oração. A administração do pastor Acedino Pereira foi interrompida por um trágico acidente automobilístico, que o promoveu à glória no ano de 1984. Com o falecimento do pastor Acedino Pereira, o então evangelista Esmelindro Longaray de Souza, vice-presidente do campo, em caráter interino, passou a liderar a igreja. Diante do impacto dos acontecimentos, o evangelista Esmelindro sabiamente promoveu oração incessante com a igreja, pedindo que Deus enviasse um homem certo para presidir a Igreja do Senhor na cidade de Guaíba. Em resposta às orações e às súplicas do povo de Deus, o Senhor enviou o pastor Oswaldo Gomes Ibaldo, que assumiu a presidência do trabalho em 7 de novembro de 1984. Segundo os dados estatísticos, quando o pastor Oswaldo Ibaldo assumiu o campo, o mesmo contava com cerca de 400 membros em comunhão distribuídos na sede e nos municípios jurisdicionados. Na administração do pastor Oswaldo, o Templo Matriz foi reformado e ampliado por 2 vezes. Foi construído o centro administrativo anexo ao templo. Foi adquirida extensa área que na Avenida Dona Frutuosa, bem como dezenas de templos em todo o campo que testificam da graça de Deus sobre a vida da Igreja do Senhor.
céu. Eu quero ir para o céu. Eu vou para o céu, eu vou para o céu. Meu lugar é o céu, não é aqui. Eu sou lá de cima, não sou daqui. Jesus, me dá lágrimas, porque eu quero ir para o céu. Céu é lugar de quem tem coração quebrantado. Eu entendi que Jesus santifica a minha vida. Eu sou pó e cheio de falhas, por uma razão, não para aparecer, porque santidade para mostrar para os outros é hipocrisia. Eu quero ser santo porque eu quero ir para o céu. Meu lugar é o céu e eu vou para o céu. Jesus, me ajuda a pregar essa noite como se fosse a última pregação da minha vida, porque eu quero ir para o céu. Em 2017, após 33 anos de pastorado na Assembleia de Deus de Guaíba e 55 anos de ministério, pastor Osvaldo Gomes e Baldo é jubilado, deixando um legado na história da Igreja de Guaíba e da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. Dotado de admiração e carinho, o pastor Osvaldo ganha o título de pastor emérito da AD Guaíba. O escolhido para suceder a presidência é o pastor Geraldino Silva, vindo de Erechim, e iniciando uma nova dinâmica fase para a Assembleia de Deus de Guaíba. Perseguida, tentaram destruí-la. Muito sangue foi derramado nesta guerra fria, mas os poderes deste mundo não podem impedir os sonhos, ó igreja, que Deus